Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo para falar sobre aportes. Exatamente, você percebeu que o mês de julho está sendo um mês super interessante para minha carteira em termos de aportes aqui. Tenho feito bastante coisa, tenho feito algumas mudanças na carteira que tem gerado algumas dúvidas do pessoal, acho que é super normal, tá? Nem todo mundo concorda com os movimentos que eu faço, acho que não é para todo mundo concordar mesmo, e se eu fosse o dono da verdade, pelo amor de Deus, tá? Eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas análises, eu tenho a minha noção do que fazer aqui, o quanto de tempo desprendendo, né, para uma empresa ou outra. Enfim, fiz aqui diversas movimentações na carteira nesse mês, muitos aportes. E hoje, cara, de novo, o mercado, entre aspas aqui, me obrigando, né, gente, para ser bem sincero, a comprar Vale. Tem ficado cada vez mais atrativa, tá? Tem ficado muito atrativa, tá num preço muito bom na minha opinião, com uma projeção de dividendos de mais de 10% em 2024, com a possibilidade de pagar um dividendo de 2 dígitos ano que vem também, tá? Fora todo o momento onde a gente destrava preço. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, eu gostaria que não destravasse, eu gostaria que ficasse aí na casa do 61. Por quê? Porque eu vou comprando, tem muita margem frente ao meu preço de referência. E aí eu vou recebendo dividendo. Teve programa de recompra também. Acredito que eles devam fazer mais programas de recompras à medida que a empresa vai ficando barata, porque a verdade é que o resultado está muito sólido, tá? Essa que é a verdade. Então, aliado ao resultado sólido com margem de segurança, eu acabo comprando. Então, para mim, um dos aportes mais óbvios no dia de hoje. E para não ficar falando demais aqui sem mostrar a tela, mostrando aqui para vocês, hoje a 61,80, caindo 1,90, mas eu tive aqui, entre aspas, a sorte de comprar quando estava caindo 2 e pouquinho, ou seja, eu peguei até um preço um pouquinho mais interessante do que isso que vocês veem na tela. Beleza, gente? Antes de tudo, só lembrando, deixa seu like, se inscreva no canal, tá? Acompanha aqui todos os vídeos, ok? Deixe seu feedback, deixe sua sugestão aqui embaixo, tá? Desde que você seja educado, eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês, tá? No vídeo passado, por exemplo, a gente teve muitas pessoas educadas com opiniões contrárias, algumas pessoas super mal educadas, e essas aí eu bloqueio mesmo, tá? Eu nem dou bola, tá? Mas desde que você seja educado e tenha uma opinião contrária, eu gosto muito, inclusive, de ver a opinião contrária das pessoas, tá? Isso me ajuda muito nas minhas análises. E seja membro do canal, tá? Para você ter acesso a mais conteúdo. Mas, bom, vale então a 61,79, lembrando meu preço de referência 70, ou seja, sempre abaixo de 70 eu estou comprando Vale, significa que se for para 75 eu vou parar de comprar? Nesse momento sim, mas lembra que toda a questão de preço teto ou preço de referência, no caso de empresas ligadas a commodities, esse preço ele vai evoluindo à medida também que a empresa pode evoluir ou pode ter resultados melhores, tá? Então ele não é estático, mas pelo menos por enquanto na casa R$70. Só para mostrar para vocês aqui a composição da carteira hoje, então quando a gente coloca aqui para você olhar o gráfico, hoje nós temos Vale representando quase 12% da carteira. Eu passo sim um pouco daquela minha perspectiva de 10% no máximo, mas é por conta da oportunidade. Eu até faço isso um pouco de forma proposital para tentar tirar um pouco dessa concentração excessiva que eu estou em BB e BBSE. Lembrando que existe a sobreposição aqui de resultado entre as duas, então, cara, quase 20%, mais de 40% da carteira nessas duas. Não vou vender nada do tipo, mas estou fazendo outros aportes um pouco mais estratégicos para mudar um pouco dessa concentração. Eu vejo dessa forma, gente. Se você não vê assim, não tem problema. Eu só tenho que trazer o que eu penso, né? O canal é meu, eu estou fazendo os vídeos. Então hoje eu tenho aí quase 12% em Vale, não é um problema. E à medida que o tempo for passando, a gente deve voltar com isso aos 10%, porque a gente vai fazendo aporte em outras. Por exemplo, eu estou aguardando o TRPL, só para dar um gancho aqui, caiu um pouco mais, tá? Eu entendo que deve ter essa pressão vendedora por conta da questão da ELET, para poder voltar a aportar. Eu poderia comprar agora, sim, mas não é uma barganha tão grande. Perceba que o meu preço teto é 26 e eu tenho aqui 25,79, tá? Então não é uma barganha tão grande. Mas o que a gente vai falar hoje é de Vale. Então agora nós temos 300 ações, R$18.630 aplicados em Vale. Olha o yield on cost. Tá, um yield on cost muito interessante. Para você ter uma ideia dos lançamentos, tá? Olha só como no mês de julho, que é o mês que a gente tá, olha quantos aportes já eu acabei fazendo em Vale, tá? Então, se eu não me engano, começa no dia 1, tá? A gente tem um primeiro aporte em Vale. Aí a gente vai para um outro aporte em Vale no dia 8. Aí no dia 11 mais um, tá? E aí agora Vale no dia 16. Aqui no meio as compras de Eletrobras, a venda de Engie, como foi o último vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo, tá, falando só sobre por que eu gosto, por que eu quero ter Eletrobras na carteira, tá? Por que eu fiz essa troca, explicando um pouco do racional por Elet. Mas veja como Vale está sendo um aporte muito estratégico na carteira. Então aporto hoje R$1.500, aproveitando essa queda forte. E algumas noções, né? Bom, Bruno, por que talvez você ache que esteja caindo tanto? Veja,
Hoje, na terça-feira, que é quando eu tô gravando esse vídeo, muito possivelmente já pode ter saído depois que você tá assistindo, tá? A Vale vai divulgar a sua prévia operacional, tá? Os seus dados operacionais. E olha aqui o que o analista Genial, eu peguei aqui em vez de abrir o relatório dele, só porque aqui tá bem resumido, mas tem o relatório dele na plataforma Genial Analisa, tá? Como eu sempre mostro aqui. Aqui eu só peguei por estar um pouquinho mais resumido, tá? Ele falou o seguinte, tá? A empresa deve ter uma queda de 1% na produção, tá? Mas uma alta de 10% em comparação ao quarto tri de 2023, ok? Veja, apesar da desaceleração, os analistas seguem confiantes com o papel. A recomendação é de compra, com preço-alvo de 78. Então ele tem até um preço maior do que o meu preço de referência, tá? Veja, além disso, os analistas dizem que o guidance da produção para 2024 é estável ante a 2023. Ou seja, não deve ter aqui uma produção ruim para esse ano. E mesmo que mantenha a produção, como está aqui igual de 2023, ainda gera um resultado muito interessante, tá? E olha só o que eles falam, o trimestre passado a Vale já havia crescido a produção de maneira significativa, tá? Veja, mesmo com uma leve queda esperada para a produção no segundo tri, a essa altura não vemos nenhum empecilho para o atingimento do guidance. Ou seja, aqui é operacionalmente falando que nós temos aqui uma perspectiva positiva para o resultado da empresa, ok? Falamos muito sobre a questão do minério de ferro, quero até aproveitar, abrir uma questão de novo para falar para vocês aqui sobre Vale, que é isso daqui, tá? Olha só, é muito interessante, esse relatório dele é muito interessante. E esse gráfico eu gosto bastante, tá? Mostrando o quão atrativo está Vale nesse momento, tá? Quando a gente vem aqui no relatório e olha para a comparação, tá? Por exemplo, com a curva do minério de ferro, ok? Que é essa curva aqui em azul escuro. E a Vale, que é essa curva em azul claro. E os outros pares, perceba que existe um gap muito grande da Vale com o minério de ferro. E normalmente essas empresas elas tendem a ficar muito próximas dessa curva, eu diria. E existe um gap também frente aos seus pares, mostrando a atratividade da empresa. Ah, Bruno, pô, você quer que no curto prazo destrave o preço? Como eu falei no começo do vídeo, eu nem quero, para ser bem sincero. Por quê? Porque assim eu começo e consigo aumentar a minha posição aqui na minha carteira pública, como faço junto com vocês. Então você perceba que hoje já chegamos a 300 ações de Vale, são R$ 18.630 aplicados. Permito receber os dividendos de 2 dígitos, ok? Esse ano já a projeção, ano que vem também. Permito ser recompensado por um programa de recompra, permanecendo sócio de uma empresa que está recomprando, isso adiciona para mim, de certa forma, também rentabilidade, e fico feliz com essa posição. Invariavelmente, a consequência de uma boa empresa que paga dividendos é que ela vá se valorizando ao longo do tempo. Então, desde que você compra a preços certos, tá? E que, óbvio, esteja alinhado a sua estratégia, esteja contribuindo para o crescimento da sua carteira em termos de dividendos, como já é o caso aqui da carteira pública, né? A Vale representa hoje mais de 10%, então ela contribui ativamente para esse crescimento, não vejo problema em continuar comprando, beleza? Então veja, de forma operacional, acho que a visão é positiva por parte dos analistas. Em termos de valuation aqui, de ser barata, de fato isso aqui é comprovado. Em termos de preço teto também, em termos de perspectiva de dividendos também. Então é aquilo. Não acho que você deva, claro, ter 100% da sua carteira em Vale, ou que seja a posição maior da sua carteira aí, com mais expressividade, tá? Mas eu acho que vale muito ter uma empresa de commodity numa carteira previdenciária. Eu, pelo menos, divulgo isso aqui pro pessoal, eu falo essa minha opinião e eu queria saber o que você acha, tá? Comenta aqui embaixo que vai ser bem legal de saber. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui.